Fala, liebe Leute. Meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão, e este é o canal Alemão com o Sandro. Fala, liebe Leute. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um tema que costuma causar bastante confusão com os aprendizes brasileiros de alemão. São duas preposições bem simples, mit e bei, que acabam tendo o mesmo sentido da preposição com no português. E muitas vezes os alunos ficam em dúvida: eu uso mit ou uso by? Hoje nós vamos ver então em que contextos a gente usa cada uma delas. Primeira coisa, uma pergunta: você está com frio? Aqui a gente tem no português já o com, né? Só para se lembrar, não existe, a gente não diz dessa forma no alemão. Então, eu estou com frio, mir ist kalt, não posso dizer ich bin mit kalt, às vezes a gente vê os alunos dizendo isso, não funciona dessa forma. Mas vamos então, tirando esse assunto do frio, para o tema da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje. Vou falar então primeiro da preposição mit. Ela vai ser mais comum a gente usar com esse sentido de com do que a preposição by. Mas a gente tem contextos muito claros em que cada uma delas é usada. Primeiro, então, vamos falar sobre o mit. Mit, a gente tem o primeiro uso, que é o uso mais comum dessa preposição, que é um uso instrumental. Todas as vezes que vocês estiverem falando de um uso de um instrumento para fazer algo, eu faço isso com tal instrumento, a gente vai usar sempre a preposição mit. Aqui vocês têm um exemplo. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit. Então, com o que a gente vai para o trabalho? Com o carro. Então, o carro, aí no caso, é um instrumento. Esse tipo de uso serve também, vou cortar algo com uma tesoura, vou cortar algo com a faca. Então, ich schneide mit der Schere. Então, eu corto com a tesoura, ou da mit dem Messer, com a faca. Funciona também. A gente tem um instrumento e a proposição, então, nesse caso, vai ser sempre mit. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o verbo que a gente usa com esse tipo de uso instrumental também. Mas quando eu for falar do outro uso da preposição. O segundo uso, então, que a gente tem é o uso modal. Esse é menos frequente, mas a gente usa quando a gente quer dizer como a gente está fazendo alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem spricht mit leiser Stimme. Er spricht mit leiser Stimme. Então, ele fala com uma voz mansa, com a voz calma. Então, esse com a voz mansa, com a voz calma, lembra um pouco o instrumental, mas não é exatamente o mesmo uso instrumental, é mais um uso modal. Se a gente fosse fazer uma pergunta, para o uso instrumental seria com o quê? Então, com o que a gente faz tal coisa? Com o uso modal, a gente perguntaria como. Então, como ele fala? Ele fala com a voz mansa, com a voz calma. Mit leiser Stimme, em alemão. Então, os dois usos que nós já vimos até agora, o uso instrumental e o uso modal. Além desses, a gente tem um outro uso para o mit, que também funciona com em português, que é o uso temporal. Temporal, então, quando a gente diz, por exemplo, mit 5 Jahren konnte ich schon gut lesen. Mit 5 Jahren konnte ich schon gut lesen. Então, com 5 anos, eu já sabia ler bem. Então, com 5 anos, mesmo caso que a gente tem no português, e aqui a gente usa realmente com a preposição mit. Esse uso é menos frequente, os outros dois são bem mais frequentes. A gente tem uma regra que ajuda muito a saber se a gente vai usar o mit ou by, que é a questão do uso recíproco. O que é esse uso recíproco? Lembra que eu falei lá no comecinho, quando eu falei do instrumental, estava abordando ali a questão do uso instrumental do mit? Aqui, então, com esse uso recíproco, isso existe quando a gente tem o sujeito e o complemento que vem com o mit realizando a mesma ação do verbo. Ficou meio estranho isso? Vamos ver com um exemplo que vai ficar mais claro. A gente tem aqui, ich spreche mit meiner Lehrerin darüber. Ich spreche mit meiner Lehrerin darüber. Se a gente perceber, a gente tem a ideia de ich spreche und meine Lehrerin spricht auch. Quando a gente tem tanto esse sujeito quanto esse complemento realizando a mesma ação do verbo, a gente pode usar a preposição mit.
Foi o mesmo que aconteceu lá no primeiro caso com o fahren. A gente tinha wir fahren mit dem Auto. Eu posso dizer wir fahren und das Auto fährt. Então, o mesmo verbo serve tanto para o que vem com o mit, quanto para o sujeito. Toda vez que isso for possível, não tem erro. Vai ser sempre a preposição mit. Então, pensem sempre, uso recíproco, eu tenho o mesmo verbo e os dois elementos estão realizando essa ação do verbo, então a gente pode usar a preposição mit. Mas o que acontece quando não existe esse uso recíproco? Aí a gente tem que obrigatoriamente usar a preposição by. Dou aqui um exemplo para vocês. Wir lernen Deutsch bei Sandro. Wir lernen Deutsch bei Sandro. Por que não pode ser mit Sandro aqui? Porque a gente não tem essa reciprocidade. Vejam que a gente tem wir lernen, a gente aprende, Sandro lehrt, ele ensina. Então, o sujeito e esse complemento não estão realizando a mesma ação do verbo. A gente tem duas ações diferentes. Um está aprendendo, o outro está ensinando. Então, nesse caso, a gente não pode usar o mit. O mit vai dar quase sempre essa ideia de zusammen, de juntos, ambos fazendo a ação ao mesmo tempo. Com o by, não. Então, aqui no caso, quando a gente tem principalmente um complemento de pessoa, se for uma pessoa, preste muita atenção se o sujeito e esse complemento estão realizando a mesma ação do verbo. Se não estão realizando a mesma ação do verbo, aí, obrigatoriamente, a gente tem que usar o by. E um outro exemplo que a gente vai usar o by também, em um outro caso, é quando a gente tem um uso local, um sentido local. Então, se eu digo, por exemplo, wir übernachten oder ich übernachte bei meinem Freund, aí eu não posso dizer mit. Se eu usar um mit, vai dar um outro sentido para a frase. Eu vou explicar então para vocês. Ich übernachte bei meinem Freund. Isso significa eu passo a noite na casa do meu namorado ou do meu amigo. Pode ser as duas interpretações. Mas se eu digo ich übernachte mit meinem Freund, aí dá uma conotação sexual. Aí os dois dormiram juntos. Essa é outra ideia. A mesma coisa acontece quando a gente diz ich wohne bei meinen Eltern. Lembram que vocês sempre aprendem isso logo no comecinho do curso de alemão? Ich wohne oder ich lebe bei meinen Eltern. Isso significa eu moro lá, né, junto a eles, na casa dos meus pais. Se eu for falar ich wohne mit meinen Eltern, dá uma outra interpretação, dá uma ideia de que a gente está dividindo as contas, a gente está morando junto nesse outro sentido. Então, cuidado com esse tipo de interpretação. Quando se refere especificamente a um local, pense bem a ideia de lá, né? Ich übernachte mit, oder ich übernachte bei, bei para o local, mit, zusammen, a ideia de fazer algo juntos. Então, tome um pouquinho de cuidado com isso. Então, recapitulando o que a gente aprendeu hoje. Mit, a gente vai ter com o uso instrumental. Ich schneide mit der Schere. Uso modal. Então, como eu realizo alguma coisa, com a voz mansa, como a gente viu lá no exemplo. Temporal, né? Com tantos anos, com tantos meses, essa é a ideia, traduzindo para o alemão. E o uso recíproco, quando a gente tem, então, sujeito e complemento realizando a mesma ideia do verbo, o mesmo sentido do verbo. E quando a gente vai usar o by, quando a gente não tem esse uso recíproco, esse sentido recíproco, quando sujeito e complemento não estão realizando a mesma ação do verbo, e quando se refere a um local, mais a ideia de local do que de fazer algo juntos. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido mais essa dica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Bis bald!